cumprimentou a pessoa que está próxima de você aí? Falou para ela boa noite. Boa noite. O graça e paz. Fala para ela que o Senhor fale com você hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o momento da ceia e o momento dos dízimos e ofertas, nós vamos fazer no final. E no final também nós vamos ter o WhatsApp. Tá? Amém? As crianças, então, podem ir para as salas. Os pré-adolescentes também. Os adolescentes, não. Só os pré-adolescentes. Metade dos irmãos estão saindo. Isso dá para ver que a igreja é uma igreja jovem. De jovens. Jovens como eu e o pastor Orli. Amém, pastor? Espírito jovem. Aleluia. Porventura tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez que você está aqui? Levante a sua mão, deixa eu te ver. Sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda também. Aleluia. Você que está próximo dessas pessoas que levantaram as mãos, cumprimenta ela. Fala para ela que ela é bem-vinda ao nosso meio. Pergunte o nome. Fale o seu nome. Se conecte. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Gostaria que cessasse agora então toda a movimentação. Se tiver gente ali no corredor, quero pedir ajuda, Carlinhos. Você chama essas pessoas para cá. E nós vamos ter o momento agora da palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos. Pai, eu peço ao Senhor nesse instante para que vida seja liberada. Para que os nossos olhos sejam abertos. Para que a palavra do Senhor possa produzir fruto dentro de nós. Espírito Santo, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Somos gratos ao Senhor pela Tua presença. Somos gratos ao Senhor por esse momento em que juntos recebemos da parte do Senhor. Alimenta-nos, Senhor, nesse momento. Senhor, nossos corações estão abertos para receber a Tua semente. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa palavra é os paralelos da lei e da graça. Eu não sei se você sabe, mas a lei, ela foi dada ali no livro de Êxodo. A Bíblia diz, no livro de Êxodo, que o povo de Deus estava sendo escravizado por Faraó. Aquilo ali é uma alegoria, uma ilustração de uma realidade espiritual. A Bíblia fala então que Deus envia Moisés para ser o libertador daquele povo. E junto com Moisés, ele também está levando aquele povo a experimentar de uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Então eles estavam debaixo de uma promessa. A promessa da aliança que Abraão tinha com Deus. E a Bíblia nos conta que o Senhor os tira do Egito com um braço forte, poderoso. Muitos milagres acontecem. A Bíblia fala que o rio Nilo se transformou em sangue. Depois vieram todas as outras pragas. Mais tarde, a Bíblia diz também para nós que eles foram cruzar o Mar Vermelho. Tudo isso são símbolos de uma realidade espiritual. Eu e você, que antes de nascermos de novo, estávamos debaixo da escravidão de Faraó, que era Satanás. Mas o Senhor, por meio da cruz do Calvário, puniu, julgou a Satanás. E colocou ele agora debaixo dos nossos pés. E se você crê na mensagem da cruz, na mensagem que é a salvação por meio de Cristo Jesus, você é salvo da escravidão do diabo. Mas não é só do diabo, você é salvo da escravidão do mundo, porque o Egito representa o mundo. Olha que verdade espiritual.
E todos aqueles que foram salvos por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vão cruzar o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho representa então o batismo, diz a palavra. A Bíblia diz também que havia uma nuvem que os cobria. Essa nuvem representa o Espírito Santo, que nos envolve, que nos batiza hoje também. Então todos que foram salvos, foram batizados nas águas e na nuvem, no Espírito Santo. E o Senhor então os conduz para uma jornada no deserto. E um detalhe importante: nenhum do povo de Deus tem menção na Bíblia que havia ou que tenha morrido. Mesmo no deserto, até o capítulo 19 de Êxodo, não há menção que alguém tenha morrido, que alguém tenha recebido morte como consequência do seu pecado. Eu pergunto, 2 milhões de homens, fora mulheres e crianças, será que esse povo pecava? Será que um marido não pisava mais firme em casa e falava de uma maneira indevida com a esposa? Será que a esposa não fazia uma coisa indevida? Sim ou não? Sim, com certeza. Mas Deus não os imputava pecado. Por quê? Por causa do Cordeiro. Por causa da aliança que havia entre Deus e Abraão. Mais tarde, a Bíblia nos mostra que Moisés vai fazer uma aliança com Deus. Na verdade, Deus vai fazer uma aliança com o seu povo. Uma nova aliança. Que é para nós hoje a velha aliança. E esta aliança vai ser feita no Monte Sinai. Essa é a aliança da lei. Qual que é o princípio da lei? Obedece os mandamentos, que você vai ser o quê? Abençoado. Mas se você desobedecer, o que vai acontecer com você também? Você será amaldiçoado. Então Deus te trata conforme a sua performance, conforme a sua obediência, conforme o seu mérito. Esta é a aliança que foi estabelecida com Moisés. Aliança da lei. Agora, abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 19, verso 8. Êxodo 19, 8. Um pouco antes de acontecer a aliança entre Deus e o seu povo, que foi intermediada por Moisés. Olha o que está escrito. 19, 7. Pode ser o 7. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. O que Deus havia ordenado para Moisés? Para contar para o povo. Falar para eles que agora eles teriam uma aliança seria feita. E que Deus ia trazer ordenanças. Para que aquele povo cumprisse essas ordens. Verso 8. Então o povo respondeu a uma. Interessante que foi todo mundo junto. Tudo que o Senhor falou, faremos. Pergunta. Os 10 mandamentos já haviam sido entregues aqui? Fala comigo. Não. Eles estão então dizendo que eles estão assinando o contrato sem ler o contrato. Se você assinar um contrato sem ler, é um problema. Porque você vai se obrigar nas cláusulas do contrato sem saber em o que você está se obrigando. Eles falaram o que para Deus? Tudo que o Senhor falar, pode deixar, que a gente consegue cumprir. Se você for ler em hebraico, esta é a maneira que eles estão falando para com Deus. Eles estão dizendo, olha Senhor, o que o Senhor disser, nós vamos cumprir. Nós conseguimos cumprir. Pode deixar que a gente consegue cumprir sua lei. Você percebe que há então, no coração deles, uma soberba, uma arrogância, um orgulho. A Bíblia diz então, que Moisés sobe ao Monte Sinai. E ali acontece o primeiro Pentecostes. Fala comigo, Pentecostes.
esse momento é o momento em que é celebrado o Pentecostes. É a celebração dessa aliança da lei. É marcada por este evento chamado Pentecostes. A Bíblia diz que Moisés ficou de jejum 40 dias e 40 noites, sem beber água e sem comer nada. É um jejum sobrenatural. E ao final dos 40 dias, Deus deu para ele 2 tablets. Primeiro tablet da Bíblia. Que inclusive foi alimentado pela nuvem. Até o irmão que está traduzindo não consegue. Traduz só, irmão. Aleluia. Mas se você for ler, a Bíblia fala que o Senhor apareceu numa nuvem. E deu a ele, então, as tábuas, os tablets desta aliança da lei. Aonde foi escrito pelo dedo de Deus os mandamentos. Que inclusive o povo já havia se obrigado a cumprir. Cujo primeiro mandamento era o quê? Não terá outros deuses além de mim. Só o Senhor adorarás, e só a Ele prestarás culto. Esse era o primeiro mandamento da lei, que inclusive aquele povo havia dito o quê? Pode deixar, tudo que o Senhor disser, nós vamos cumprir. Eita, povo forte, né? Em que ele não deveria ter outros deuses. Eles conseguiram cumprir a lei? Não, a partir do primeiro eles já quebraram. A Bíblia diz então, que Moisés nesse momento, sabiamente, o que ele fez? Quebrou as tábuas da lei. Sabe por quê? Porque se ele chegasse com as tábuas da lei diante do povo, todos iriam morrer. Porque uma aliança foi estipulada, estabelecida. Mas se ele quebrou o contrato. O contrato não está valendo. A Bíblia diz então, que naquele dia, 3.000 pessoas morreram. Foram condenadas. O juízo veio sobre 3.000 pessoas. Uau, muita gente morreu. Veja, a lei foi dada e morte foi manifestada. A Bíblia nos conta que agora Moisés vai subir de novo para o monte. E ele diz para o povo, olha, quem sabe eu alcanço misericórdia para vocês. E ele subiu. Só que ele não subiu confiante. Ele subiu com dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? A Bíblia diz então que ele foi e ficou mais 40 dias e 40 noites em jejum e tendo uma experiência com Deus no monte. No final dos 40 dias e 40 noites, a Bíblia nos conta que Deus falou para Moisés escrever agora a lei. Não foi Deus que escreveu mais com o dedo, agora foi Moisés. Essas tábuas que ele escreveu era para celebrar então uma aliança com Deus. Aonde? Nesta aliança, o povo tinha uma parte e Deus tinha a outra parte. O que era, em resumo, essa aliança? O povo deveria fazer o quê? Obedecer. E Deus corresponderia o quê? De que maneira? Abençoando, guardando, livrando dos inimigos, abençoando a plantação, abençoando as famílias, a saúde. Esta era a maneira de relacionamento com Deus baseado na lei. A Bíblia diz, olha só que interessante. Êxodo 33, verso 13. Êxodo 33, 13 em diante. Olha o que a Bíblia diz. Moisés está no monte com o Senhor. E ele vai fazer uma oração. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos. O que ele falou agora, irmãos? Achei graça. A palavra graça está aqui. Que é a mesma palavra atribuída ao Senhor Jesus. Que ele era cheio de graça e verdade. Se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Qual que é a maneira que o Senhor se relaciona conosco? O que o Senhor está planejando para nós? Como que o Senhor quer relacionar conosco, o teu povo?
para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Quantas vezes ele falou graça aqui? 2 vezes. Na primeira vez, irmãos, que ele subiu no monte, não houve esta oração. Não aconteceu uma oração semelhante. Mas agora, ele está pedindo pelo quê? Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Próximo versículo, 14. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Verso 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Veja, a presença de Deus só se manifesta por meio da sua graça. Só por meio da graça. Depois que ele pediu graça, o que Deus falou para ele? Minha presença. Graça, minha presença. Próximo. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, o teu povo, eu e teu povo? Como? Como que eu sei que nós achamos graças diante de Deus? Que fomos agraciados por Ele? Que a presença dEle está conosco. Eu pergunto para você, onde que o Espírito Santo habita hoje? Onde que a presença de Deus está? Em você. Deus, Ele se uniu ao seu Espírito, se tornando agora um só Espírito, você e Deus. E olha, eu preciso te dizer, você não é hotel de Deus, em que Deus vem e vai. Isso é baseado na velha aliança. Na velha aliança, o Espírito do Senhor vinha sobre o profeta, vinha sobre o rei, vinha sobre o sacerdote. Só sobre essas 3 pessoas. Esses 3 tipos de pessoas. Não era qualquer pessoa. Era sobre profeta, reis e sacerdotes. Mas ele vinha e ia. Por quê? Não era morada de Deus. Mas na nova aliança, que é superior, a Bíblia fala que no dia que você nasce de novo, o Espírito do Senhor vem habitar dentro de você. O Espírito do Senhor Deus está dentro de você. Hoje você tem o Espírito do seu Pai. O Espírito de Cristo está dentro de você. E Ele não vai embora. Mesmo quando você falha, Ele não te deixa. Isso é maravilhoso. Porque na lei, quando homens falhavam, o Espírito os deixava. Preste atenção. Eu não preparei isso aqui para a palavra, mas me veio a memória. Saul foi o primeiro rei de Israel. No dia que Saul foi ungido, a Bíblia fala que ele profetizou, porque o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele profetizou. Mas mais tarde, a Bíblia diz também, que Saul estava para cumprir uma ordem de Deus, e a ordem era destruir um exército, mas antes ele tinha que esperar o sacrifício. E a Bíblia fala que ele esperou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e o profeta Samuel não veio. Esperou o 4º dia, o profeta não veio, o 5º dia ele não veio, o 6º dia ele não veio, o 7º dia ele falou, não dá para esperar mais, porque o exército inimigo está se levantando, e o povo está dizendo aqui para mim, que não tem jeito, que a gente tem que fazer alguma coisa. Mas Deus havia dito o que para Saul? Espera. A Bíblia diz então, que Saul foi lá e sacrificou a Deus. Fez o sacrifício no lugar de Samuel. Quando ele acabou de sacrificar, é aquela história, né? Nadou e morreu na praia. Quando ele acabou de sacrificar, a Bíblia fala que Samuel chegou. E falou, Saul, o que você está fazendo? Hoje, o Senhor iria confirmar o seu trono para sempre. Mas porque você desobedeceu, hoje Ele está rasgando o seu reino e dando a outro. Há um homem que vai fazer toda a sua vontade, segundo o seu coração. Uau! Sabe o que ele disse nesse momento? Não tira de mim o reino, não tira de mim a coroa, não tira de mim o palácio. O que Saul estava preocupado? Com o reino, em ser alguém
revestido de autoridade, com coisas. Agora vamos ver Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi falhou, irmãos? Alguém lembra algum pecado de Davi? Pode dizer alguém aí? Adulterou, esse é o que a maioria dos irmãos vão lembrar, mas ele também matou o marido de Batseba. Sim ou não? Então ele assassinou e adulterou. Enganou e mentiu. E a Bíblia fala que Deus confirmou o seu reino para sempre. Como assim? Mas me parece que Saul merecia mais do que Davi. Porque, presta atenção, irmãos, Saul, ele só fez um sacrifício e desobedeceu. Davi, por sua vez, imoralmente, adulterou. E por fim ainda matou o marido da mulher que ele engravidou. Colocando uma balança na sua cabeça moral, quem é o pior? Quem é o pior dessa história, irmãos? Davi. Moralmente dizendo, Davi é pior. Mas diante de Deus, o pior é este que não obedeceu uma direção. E este que obedeceu a direção, no dia que ele perdeu, ele clamou para que voltasse o seu trono. Este aqui, que moralmente dizendo, era muito pior, a Bíblia fala, ele só fez uma oração. Ele não orou para que Deus deixasse ele permanecer com os palácios, nem com o trono, nem com a coroa, nem com os exércitos. Ele orou apenas isto: Senhor, te peço, não retires de mim o teu Santo Espírito. Uau! Este aqui está preocupado com o Espírito Santo. Este aqui está preocupado com as coisas, com o que Deus pode te dar, materialmente dizendo, com aparência. Esse aqui está preocupado com a realidade, porque a realidade é o Espírito Santo de Deus em nós. Percebe a diferença? Mas só quem tem graça tem presença. Quem anda no merecimento não tem presença nem confirmação de Deus. Continuando, nós estávamos falando de Moisés. Não perca de vista Moisés. Eu quero que você entenda, quando você vier para esses cultos, nesses dias, venha para você ser alimentado. Venha disposto a compreender o que está sendo dito. Preste atenção no que eu estou falando. Vou falar de muitas coisas durante esses dias, esses próximos domingos. Eu preciso da sua atenção, eu preciso de você ter foco. Nesse mundo de distrações, você tem que aprender a ter foco. Continuando. Verso 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Próximo. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste. Eu não sei se você está percebendo. Moisés aqui está se tornando ousado em pedir as coisas para Deus. Aos poucos ele vai pedindo e Deus vai abençoando e vai dando para ele de graça. E ele vai se tornando mais ousado em pedir mais. Porque a graça de Deus te torna ousado, intrépido. Conversando hoje com um dos nossos líderes aqui, ele falou: pastor, se a minha fé não for loucura para o mundo, minha fé está errada. Eu tenho que crer em coisas loucas para o mundo. Eu tenho que crer em coisas que eu, na minha capacidade natural, eu não posso. Aí sim, eu vou honrar a Deus com a minha fé. Moisés, na medida que ele vai recebendo graça aqui agora, ele vai se tornando ousado. Então você quer receber fé? Quer ser uma pessoa cheia de fé? Aprenda a receber muita graça de Deus. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. Preste atenção, porque você obedeceu, Moisés? Foi isso que ele disse? Foi, irmãos? Porque você cumpriu os mandamentos, Moisés? Porque você nas suas obras, você é muito bom? Porque achou graça aos meus olhos. Simplesmente, unicamente,
graça aos meus olhos. O que é graça? Graça, a definição teológica de graça é favor imerecido. Vou te dar aqui um exemplo prático. Aquele dia que o seu marido, a sua esposa, pisou na bola, brigou com você, te chateou, te ofendeu, o que nós somos tentados a dar para eles? Não para minha esposa, eu não faço isso. Mas o que nós somos tentados a fazer? Dar aquilo que ele merece. E normalmente na sua cabeça, o que ele merece? Se você é mulher, seu marido, ele não te tratou bem naquele dia, o que você vai fazer com ele? Eu até queria fazer uma janta boa, mas vou esquentar uma comida. Eu até queria dar um beijo na hora que ele chegasse, mas quer saber? Não está merecendo não. Já ouviu alguém dizer isso? Preste atenção. Você tem que aprender a dar o que ele não merece. Tem que aprender a ministrar na vida dele graça. Porque graça é isso, filho. Eu e você merecíamos o quê? O inferno. O juízo eterno. A morte eterna. Ser separado de Deus para sempre. Mas o que Deus te deu e me deu? Graça. Por meio de quem? Jesus Cristo. A ponto de nos salvar. Ele te salvou? Você não merecia. Sabe, quando você recebe uma coisa que você não merece, eu espero que você pelo menos agradeça. Por isso, a graça te deixa grato. A graça, ela tem uma expressão, gratidão. Aqueles que são cheios de graça são muito gratos a Deus, as pessoas que o cercam. Agora não, quem anda debaixo da lei é cheio de merecimento, justiça própria. Então ele reclama das pessoas, ele fala contra as pessoas, ele não agradece ao Senhor, porque tudo foi Ele que fez. Eu pergunto, onde está o orgulho? O orgulho está nas suas obras. Deus quer quebrar o orgulho na sua vida, para fazer você depender da graça dEle. Por isso a lei foi dada, filho, para quebrar o orgulho na sua vida. Porque a lei vai te mostrar que você não consegue cumprir os altíssimos padrões de Deus, que são muito elevados. Eu disse isso no culto passado. Os fariseus, no Novo Testamento, eram discípulos de Moisés. Eles, na cabeça deles, eles obedeciam os mandamentos. E porque eles obedeciam, eles se achavam mais santos. Eles se achavam mais perto de Deus. Já viu aquela história? Aquele pastor ali, ele é mais perto de Deus. Isso não existe. No Novo Testamento, todos que têm Cristo Jesus dentro de si, já está tão perto, tão unido, tão junto, que não tem como ter um intermediário. Por isso o Senhor é o seu único intermediário diante do Pai. Então os fariseus, eles achavam que eles eram os melhores, moralmente, porque eles obedeciam exteriormente os mandamentos da lei. Quando o Senhor Jesus vem, fala com eles, eles dizem o quê? O Senhor é filho de Beuzebu. O que eles falaram de Jesus? Ele é filho do diabo. Jesus fala o que para eles? Raça de víboras, sepulcros caiados. Por quê? Porque são bonitos por fora, mas por dentro é podridão. Por quê? Por que assim é? Porque eles exteriormente pareciam ser bons, pareciam ser justos, mas diante de Deus, Deus não olha o exterior, Ele olha o interior. O que está dentro de você? Diante de Deus, eles eram podres, morte, podridão. Uau! Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que depois de você ver a sua realidade, você clame por um Salvador. Então, a lei foi dada com um grande objetivo: levar o homem ao final de si mesmo. Moisés, aqui, está orando a Deus, e nessa segunda experiência no monte, nós estamos vendo a palavra graça aparecer várias vezes.
Na primeira experiência, se você tiver a curiosidade de ler, a palavra graça não aparece. Quando Moisés desce do monte, ele traz o quê? Morte. Agora, depois que ele vai descer novamente, você vai ver que o rosto dele brilhava, a ponto dos filhos de Israel, diz a palavra, não poderem olhar para ele, porque graça de Deus libera presença, libera a glória de Deus na sua vida. A graça de Deus libera a presença de Deus e a glória de Deus na sua vida, na sua face. Na sua face é revelado Cristo. A Bíblia diz então, que ele continua orando, verso 18. O irmão da mesa de som, da projeção, verso 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Veja, Moisés ele foi aumentando a intensidade da oração, a ousadia, sim ou não? Agora ele está pedindo uma outra coisa para Deus, ele está falando, Senhor, eu já entendi, o Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me dar presença, mas tem uma coisa que eu quero mais ainda, a glória, ver a glória do Senhor, a glória do Senhor. O que Deus responde para ele, verso 19, farei passar toda a minha, fala comigo bondade, fala comigo graça, porque a palavra bondade e graça são a mesma. Falei passar toda a minha graça diante de você, toda a minha bondade diante de você, e te proclamarei o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Uau! Preste atenção, irmãos. Deus só está falando de graça, misericórdia e bondade. Quando Deus se manifesta, filho, Ele quer falar de graça, misericórdia e bondade. Lembra dessas três palavras? Quando o Senhor se manifesta, Ele quer falar de graça, misericórdia e bondade. Próximo. Verso 20. Vamos mais rápido, me ajudem. E acrescentou, não me poderá ver o quê? A face. Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Qual foi a única restrição que Deus colocou, irmãos? Ver o quê? A face dele. A Bíblia nos conta depois que Deus então passou. E Moisés foi colocado numa penha da rocha. Tudo isso aqui é simbólico e alegórico, porque a penha representa Cristo. Que é a rocha é Cristo. Moisés foi colocado dentro da rocha. E Deus passou com toda a sua bondade, graça, misericórdia, amor perante ele. Ele viu a glória de Deus. A glória de Deus é a sua graça. Nunca se esqueça disso. A glória de Deus é a sua graça. É a sua bondade. A Bíblia diz então que passou, mas Moisés não pôde ver a face do Senhor. Só viu ele pelas costas. Porque na lei, você não pode ver a face de Deus. No merecimento, você não consegue ver a face de Deus. Mas quando nós podemos ver a face do Senhor? No culto passado eu falei para vocês da mulher hemorrágica, que ela tocou nas vestes do Senhor, na veste de justiça, e a Bíblia diz que quando ela tocou, apesar de haver uma multidão apertando o Senhor Jesus parou e disse, alguém me tocou. E a Bíblia fala que olhando, preste atenção, irmãos, Jesus estava andando, caminhando, a mulher veio por trás, a Bíblia diz, e tocou na orla da sua veste. Jesus para e fala, alguém me tocou. E a Bíblia diz que ele, voltando-se e olhando para a mulher, encontrou-a trêmula pelo poder de Deus. Naquele momento, aquela mulher hemorrágica, que havia 12 anos, que estava sangrando, uma menstruação de 12 anos, um sangramento de 12 anos, foi instantaneamente curada. Você não pode perder de vista que essa mulher não podia estar no meio da multidão, porque segundo a lei ela deveria ser apedrejada e morta, porque quando ela tocasse em alguém, alguém era cerimonialmente impuro, alguém se tornaria cerimonialmente impuro. Mas Jesus, ele deixou com que ela o tocasse. Preste atenção, Jesus continuou andando, irmãos, mostrando as costas? Não. Diferente de Moisés, Jesus voltou e mostrou a face para aquela mulher. Porque na nova aliança, você conhece a face de Deus.
A face de Deus é estampada em Cristo Jesus. Você quer conhecer o Pai? Olha para o Filho. Porque eu e o Pai somos um, diz o Senhor Jesus. Preste atenção. Daqui dá para perceber qual aliança é superior à outra. Porque na antiga aliança você só vê as costas. Mas na nova aliança você vê a face. Na antiga aliança havia graça? Sim. Como em muitos púlpitos, há graça. Mas há lei misturada. Porque na antiga aliança era lei com graça. Lei misturada com graça. O problema é que, em algum momento, manifesta glória, manifesta vida, mas em outro vai manifestar morte, abatimento, condenação. Por isso os púlpitos devem ser colocados, não no Monte Sinai, no Monte Sião, onde a graça de Deus foi dada. Devemos falar do Monte Sião e não do Monte Sinai, porque no Monte Sinai a lei foi dada, mas no Monte Sião a graça de Deus foi dada. A Bíblia nos mostra, continuando, um outro paralelo no Novo Testamento entre a lei e a graça. Só um detalhe que eu esqueci de mencionar. A Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava e as pessoas tinham medo de ir até ele. Por que elas estavam com medo, irmãos? Porque elas estavam debaixo de quê? Condenação. Porque a lei, ela só tem o poder de apontar o seu pecado, mas jamais te justificar do pecado. Jesus também subiu para um monte. O monte da transfiguração, que eu comentei com vocês também no culto passado, quem estava aqui presente. Consigo ele levou Pedro, Tiago e João. E a Bíblia fala que enquanto ele estava naquele monte, Deus respondeu à oração de Moisés. Moisés pediu para ver o que mesmo, irmãos? A face do Senhor, sim ou não? Jesus Cristo é o Senhor? Ele é Deus? A Bíblia diz que no monte da transfiguração apareceram Elias e Moisés. 1400 anos depois, Moisés tem a sua oração respondida. Ele aparece para ver Cristo. É muita graça de Deus. Naquele momento, a Bíblia fala que as vestes do Senhor transfiguraram e ele brilhou. Na lei, a face de Moisés brilhou, mas ia perdendo o brilho. Ele colocou um véu. Na graça, o Senhor brilhou. Quando Moisés desceu do monte, as pessoas corriam dele de medo. Jesus, depois que ele desceu do monte da transfiguração, as pessoas, a multidão corria para ele. Olha a diferença. Porque a lei te afasta de Deus. A religiosidade te afasta de Deus. Mas a graça atrai você para Deus. A graça te atrai para o Senhor, para se relacionar com o Senhor. Sabe? Tem um paralelo que está lá em Lucas capítulo 18 e Lucas capítulo 19. Eu creio que o Espírito Santo colocou isso aí, não por um acaso. Eu vou usar desse momento das Escrituras para também te ensinar a respeito da lei e da graça. Vocês estão comigo, gente? Em Lucas 18, eu creio que o Espírito Santo colocou isso aqui, um do lado do outro, para nos ensinar algo. Em Lucas 18, nós vemos a história do jovem rico. Em Lucas 19, nós vemos a história de Zaqueu. Em Lucas 18, começa da seguinte maneira. O jovem rico, no verso 18, olha o que está escrito. Certo homem, de posição, ou seja, era qualquer pessoa, irmãos? Não, era uma pessoa muito importante ali, naquela comunidade. De certa posição, perguntou para Jesus. Como que ele chegou perguntando? Bom mestre. Chegou elogiando, sim ou não? Chamando ele apenas como um bom mestre. Jesus é um bom mestre?
Sim, mas essa é a função dele. A função dele é o quê? Salvador. O nome dele, inclusive, significa salvação. Então, este bom homem, esse homem que apareceu perguntando para o Senhor Jesus, ele via em Jesus apenas um bom mestre. Ele não via em Jesus o salvador dele. Sim ou não? Sim. Bom, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida Zoe, a vida eterna, a vida de Deus? O que eu preciso fazer para viver para sempre? Essa é uma pergunta que até os homens estão procurando até hoje, pela ciência, e não conseguem responder. O que eu preciso fazer? Olha, a pergunta dele, a base, a ênfase é o quê? Fazer. Fala comigo, fazer. Fazer tem a ver com performance, tem a ver com a sua obra, tem a ver com a sua obediência, tem a ver com você. A ênfase da pergunta dele é ele mesmo. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Verso 19. Respondeu-lhe Jesus. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa, irmãos. Se alguma pessoa lá fora chegasse em você e falasse: o que eu preciso fazer para ser salvo? Qual que era a sua resposta evangélica cristã? Crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Crê que Ele morreu pelos seus pecados e você vai ser salvo. Mas Jesus não respondeu assim para ele. Jesus não falou para ele: olha, crê em mim, que eu vou pagar os seus pecados, vou livrar você da condenação eterna. Crê em mim. Ele não falou isso. Ele falou o quê? Primeira coisa, deu uma no rim dele. Sabe essa expressão? O que é dar uma no rim? Por que me chamas bom? Por que Jesus fala isso, irmãos? Para expor a mentalidade, para expor o que aquele cara estava pensando a respeito de Jesus. Ele não via em Jesus Deus, ele não via em Jesus Salvador, ele só via Jesus como um bom mestre. Por que você está me chamando de bom? Bom é só um. Quem? Deus. Mas Jesus é Deus? Sim. Próximo versículo. Sabe os mandamentos? O que Jesus está dando para ele, irmãos? Os mandamentos, a lei. Jesus está falando para ele: olha, você quer ter a vida eterna? Você quer ter a vida eterna? Então faz isso. Já que a ênfase sua é fazer, não é a graça, é fazer. Cumpre os mandamentos que eu vou te falar. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Próximo. Replicou ele, o jovem rico. O que ele disse? Desde criancinha eu cumpro todos os mandamentos. Mentira. Desde pequeno, desde a minha juventude, eu tenho observado todos os mandamentos. O que ele estava dizendo? Eu sou justo. Eu obedeço. Êxodo 19. Tudo que o Senhor disser, eu faço. Não preciso, em outras palavras, de alguém que me salve, porque eu sou capaz de me justificar. Uau! Agora, preste atenção. Jesus é mestre em levar você ao final de você mesmo. O Senhor Jesus, Ele é mestre de levar você ao final de você mesmo. Para quê? Para que você clame por um Salvador. Preste atenção. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem ser meu discípulo, você vai ser apóstolo também. Uau, que proposta. Qual que foi a reação dele, irmãos? Próximo verso, 23. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste. Porque era o quê? Em outras palavras, qual mandamento ele estava desobedecendo? O primeiro. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui Êxodo 19 acontecendo. O primeiro. Qual que é o primeiro mandamento? Não terá outros deuses além de mim. Qual que era o Deus dele? Mamon, o dinheiro. O dinheiro é que dominava a vida desse jovem rico.
O dinheiro é que definia o que queria fazer ou não. Jesus então, para mostrar para ele que ele não cumpriu os mandamentos, já fez ele reprovar no primeiro. Mas ao receber a lei, o que ele disse? É difícil demais, não quero não, não consigo não. E foi triste ir embora. Veja, todas as vezes que você confia na sua performance, todas as vezes que você confia em si mesmo, que você pode, que você consegue, o Senhor sempre vai te dar a lei. Para você chegar ao final de si mesmo e falar, não consigo, Senhor, me ajuda, eu não consigo vencer nessa área da minha vida, me ajuda. Senhor, eu preciso que o Senhor me salve hoje nessa área, no meu casamento, preciso que o Senhor me salve hoje no meu trabalho, porque eu não consigo por mim mesmo. Aí, quando você faz isso, graça vem sobre a sua vida. Favor de Deus vem sobre você. Como eu disse, Lucas 18 foi colocado do lado de Lucas 19, porque depois do 18 vem o que mesmo? Aleluia. Os irmãos são bons em matemática. Lucas 19 é a história de outro rico. O cara também era rico. E o seu nome era Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu subiu num sicômoro, uma árvore de figo. E ele subiu nesta árvore para ver o Senhor, porque Zaqueu era pequeno, baixo. A Bíblia fala que Zaqueu era republicano, cobrador de impostos. Para um judeu, um cobrador de impostos era pior do que um cachorro. Era muito terrível. Eles olhavam para esse cobrador de impostos como alguém que tinha traído a nação, traído o povo de Israel. Zaqueu, então, a Bíblia fala que ele subiu nesta árvore e Jesus, passando, fez um alto convite. Interessante isso. Jesus mesmo se convidou. Hoje convém que eu vá comer na sua casa. Quero fazer uns convites assim um dia. Hoje convém, Zaqueu, que eu coma na sua casa. Pode descer, eu vou comer na sua casa hoje. Detalhe: fariseus não entravam na casa de republicanos e cobradores de impostos. Porque, para eles, se eles entrassem lá, eles se tornariam impuros. Porque na cabeça deles, eles eram muito puros. Muito justos. A Bíblia fala que Zaqueu então preparou uma refeição para receber Jesus. Mas não é só Jesus, irmãos. Jesus tinha uma comitiva. Tinha no mínimo 12 discípulos caminhando com ele. Fora as mulheres que patrocinavam, porque eram as mulheres que patrocinavam o ministério de Jesus. Fora a turma que talvez estava junto com o Senhor. Então é muita gente que foi comer com ele lá também. Fora os curiosos, os fariseus que estavam lá esperando que ele fizesse alguma coisa para o condenar. A Bíblia fala que de repente, Zaqueu se levantou no meio dessa refeição e disse algo. Ele falou: olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E vou vender a metade dos meus bens e dar aos pobres. Jesus se levanta no meio da casa e diz: hoje entrou salvação nesta casa. Preste atenção. Pergunta. Classe, pergunta para você. Jesus deu alguma lei para ele? Jesus mandou ele vender alguma coisa? Jesus mandou ele vender tudo e dar para os pobres? Jesus mandou ele restituir a alguém que ele tinha roubado, defraudado? A única coisa que Jesus fez foi se convidar para entrar na casa dele. Uau! Que graça maravilhosa! O Deus Todo-Poderoso se convidou para entrar na minha casa. Preste atenção. A graça de Deus entrou na casa de Zaqueu. Sem a lei, porque não havia nenhum mandamento para Zaqueu. Pergunta: quem conseguiu cumprir o mandamento? O jovem rico ou Zaqueu? Sem lei, ele conseguiu cumprir o mandamento. Quer dizer o quê? Que só a graça de Deus te leva a cumprir a vontade de Deus. A Bíblia fala que Zaqueu abriu sua casa
abriu o seu coração. Jesus disse o que? Hoje entrou Yeshua na sua casa. Hoje entrou salvação. Eu sou Yeshua. Salvação está aqui. Zaqueu, porque ele abriu sua casa, abriu o seu coração, Jesus salvou ele. E a resposta à salvação, por meio da graça, foi o quê? Abrir o bolso. Restituir, perdoar quem ele tinha defraudado, ou quem ele tinha roubado. Restituir, na verdade, aquilo que ele tinha feito de errado. E mais, abençoar a outros. Quando você é cheio da graça de Deus, você restitui aqueles que você tem defraudado. Quando você é cheio da graça de Deus, você abençoa as pessoas que te cercam. Por quê? Porque você foi muito abençoado, muito agraciado. Pergunta: você quer viver de que maneira, filho? Com base na lei, como jovem rico, ou com base na graça? Responda. Aleluia. Então tem um desafio para você hoje. Você que recebeu a graça de Deus. Seja generoso com alguém essa semana. Surpreenda alguém que não merece. Talvez é uma pessoa que trabalha para você. Talvez é o seu marido. Talvez é a sua esposa. Alguém que não merece. Seja gracioso com essa pessoa. Esse é o primeiro desafio que eu te faço. Segundo desafio que eu te faço é: se você deve a alguém, estou sendo bem prático agora, chegue nessa pessoa e restitui o que você deve para ela. Pastor, mas eu tenho vergonha. Mas vai ser mais bonito o seu testemunho do que a sua vergonha. Restitui essa pessoa que talvez você pegou emprestado, talvez você defraudou, porque isso vai ser uma expressão da graça de Deus na sua vida. Amém? Continuando. Vocês pensaram que eu ia terminar, né? Para encerrar, já mostrei para vocês, só para relembrar, no dia que a lei foi dada, quando Deus escreveu a lei com seu dedo, Moisés desceu e o povo bombou no primeiro mandamento. Eles estavam cheios de orgulho, dizendo o quê? Que eles conseguiam cumprir. Depois Moisés subiu de novo e Deus só falou de graça com ele. E falou para ele: olha, escreve aí as tábuas da lei. Moisés desce com o seu rosto iluminado, mas depois põe um véu. Esse é o véu da lei. O paralelo aqui é Jesus, ao descer do monte, as pessoas corriam para ele, porque ele era cheio de graça e de verdade. Depois eu mostrei para você Jesus lidando com um jovem rico, com base na lei. O jovem rico não abriu o bolso, não abriu o coração, não abriu a sua vida e não conseguiu obedecer o mandamento, porque a lei foi dada para o jovem rico. Saiu triste, condenado. Zaqueu, por sua vez, recebeu o convite do Senhor. Entrou o Senhor na sua casa, ele preparou um banquete, ele abriu o bolso, abriu o coração e abriu a casa. E salvação entrou e chegou naquela vida. Agora, vou te dar mais um último exemplo. Quantos aqui querem ter uma fé extraordinária? Uma fé grande? Sabe, a coisa que o Senhor Jesus mais é tocado, vamos dizer assim, mais se importa, quando Ele olha para vocês, Ele procura pessoas que são aquelas que têm fé. Ele está procurando hoje pessoas que são cheias de fé. Mas, para você entender isso, você tem que ver quem que Ele elogiou no Novo Testamento. Quais foram as pessoas que Ele elogiou a fé delas? Porque elas têm algo que vai fazer ativar a sua fé hoje. Primeira pessoa, que está lá em Mateus capítulo 8. Mateus 8. Mateus capítulo 8, verso 6. A primeira pessoa, ele não era judeu. Não era do povo de Deus. Ele era
um oficial romano. Participava do exército romano. E olha o que ele diz: Senhor, meu criado está em casa, morrendo. Está de cama. E ele é paralítico. E vem sofrendo horrivelmente. Fala comigo, horrivelmente. Qual que é a cena aqui, irmãos? O criado dele está morrendo. Um detalhe para você, filho. Talvez nesse tempo de jejum você está intercedendo por alguém. Esse homem está intercedendo pelo seu criado. Está paralítico e morrendo na cama. Por que eu estou te dizendo isso? Porque assim como o Senhor ouviu esse homem, Ele também está te ouvindo agora, em relação a essa pessoa que você está intercedendo. Por mais complexo ou horrível seja a situação dessa pessoa, Ele está te ouvindo. Próximo. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Olha como é gracioso o Senhor. Mas preste atenção, porque agora a fé desse homem vai ser elogiada. O que ele disse para o Senhor? O centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, porque eu não sou judeu, eu sou romano, e os judeus não se dão com os romanos. E se um judeu entrar na casa de um romano, o judeu se torna impuro. Mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. O que esse homem disse? Veja algumas coisas aqui. Esse homem tinha humildade, irmãos. Só para ficar fácil a ilustração, para você compreender. Imagine que um general de alta patente dos Estados Unidos está lá no Brasil agora, do lado da sua cidade, e ele tem um servo dele que está morrendo, e ele sabe que se você orar, pessoas vão ser curadas. E esse general, que não pede ajuda para ninguém, esse general que é autossuficiente, que é general do maior país do mundo, o país mais potente do mundo, está pedindo ajuda agora. Isso é humildade? Sim ou não? Sim. E ele reconhece que o Senhor Jesus é maior do que ele, a ponto de dizer: eu não sou digno que o Senhor, que é tão maior do que eu, entre na minha casa. Isso é humildade, porque a humildade precede a graça de Deus. A humildade também precede o milagre de Deus na sua vida. O orgulho rejeita a graça e rejeita o milagre, mas a humildade precede a graça de Deus e o milagre na sua vida. Olha, verso 9: pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e este vem, e ele vem, e ao servo, faze isso, e ele faz. Verso 11. Verso 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus. Veja, poucas vezes no Novo Testamento você vai ler isso aqui. Jesus se admirou. E disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei uma fé como essa. Sabe o que Jesus está dizendo? Nem no país da fé eu achei uma fé como essa. Nem no país que deveria ter a maior fé do mundo, eu achei uma fé como essa. Uau! Aí você pergunta: por que esse homem tinha tanta fé? Alguns vão dizer: porque ele tinha revelação da autoridade. Ele sabia o que é autoridade. Será mesmo? Vamos ver a outra pessoa? Que está lá em Mateus capítulo 15. Mateus 15. Olha o que diz aqui em Mateus 15, no verso 22. Vocês não estão cansados não, né? Aleluia. Mateus 15, 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está o quê, irmãos? Igual o servo, horrivelmente também, né? Horrivelmente endemoniada. Uau! Preste atenção.
Essa mulher não era do povo de Deus. Essa mulher era cirofenícia, era de outro país. Assim como aquele centurião romano. Não era do povo de Deus. E ela está fingindo, inclusive, agora ser uma judia, porque ela está falando o quê? Filho de Davi. Ela está fingindo ser judia. Só que Jesus fez o quê, irmãos? Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Imagina, você chega aqui no culto e fala, pastor, pelo amor de Deus, minha filha está endemoniada ali fora, me ajuda. E eu pego e faço assim com você, ó. Você volta nessa igreja? Jesus fez isso com essa mulher, irmãos. Mas agora você vai ver algo. A humildade precede a graça de Deus. E a graça de Deus introduz um milagre. Veja. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede, Senhor, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Próximo. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Uau, essa mulher insistiu com Jesus, irmãos. Ela poderia ter ficado ofendida e ido embora. Quantas vezes você ficou ofendido e foi embora? Ela poderia ter ficado ofendida e ido embora. Quantas igrejas você já deixou porque você ficou ofendido lá? Quantas pessoas de Deus que o Senhor colocou na sua vida, você deixou porque você ficou ofendido com elas? Jesus é o próprio Deus. E essa mulher venceu a ofensa. Ela poderia ficar ofendida com o Senhor não dando moral para ela, não dando atenção para ela. Veja. Ela, porém, veio e adorou e falou, Senhor, socorre-me. Então, verso 26. Então ele respondeu, disse, não é bom tomar os pães dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Uau! Agora ele foi forte. Preste atenção. Você vem no culto e fala, pastor, pelo amor de Deus, me socorre, me ajuda. Minha filha está horrivelmente endemoniada lá no carro, me ajuda. Eu viro as costas para você e não falo nada. Te ignoro. Aí vem os líderes aqui e fala para mim, pastor, o que o senhor está fazendo? Você não está passando bem, está alguma coisa na sua cabeça errada. A mulher está pedindo ajuda. Ora com ela. E eu pego e viro para vocês e falo, olha, ela não é membro dessa igreja. Eu não fui enviado para quem não é membro dessa igreja. Os líderes vão escandalizar comigo. Eles é que vão embora. E aí ela ouve eles falando comigo e entra na conversa e fala, Senhor, me socorre. E eu pego e viro para ela e falo, olha, não é bom dar os pães dos filhos para os cachorros. O que eu chamei ela? Cachorra. Pergunta. Se fosse você já estava ofendido? Desde a primeira vez, talvez. Mas essa mulher, mais uma vez, não reagiu na sua justiça própria. Humildemente, falou algo para o Senhor, que mudou toda a história. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, de fato, eu não mereço. Não mereço que o Senhor me ajude. Eu não mereço que o Senhor me socorra. Eu não mereço, Senhor, porque eu não sou do povo de Israel. Eu sei que o Senhor não foi enviado para mim, primeiramente. Eu sei que eu não mereço. Mas, Senhor, preste atenção, Senhor. Quando os filhos comem, migalhas caem no chão. E os cachorrinhos comem das migalhas. Eu só preciso da migalha. E minha filha vai ser salva. Isso é impressionante, porque hoje nós temos o pão completo. Se uma migalha teve o poder de curar e libertar uma menina horrivelmente endemoniada, o que dirá o pão que nos foi dado? Fechando. O que esses dois têm em comum? Benjamin falou humildade. Mas o que os levou a ter humildade?
O pessoal do louvor sobe. Quem acertar essa questão vai levar 10 na prova. Preste atenção, irmãos. A característica que os dois têm igual é que os dois não estavam debaixo da lei. Porque eles não eram do povo de Deus. E não relacionavam-se com Deus baseado no merecimento, na obediência ou na performance deles. Unicamente pela fé, esperando que pela graça o Senhor os atendesse. Porque eles sabiam que eles não mereciam. Por isso a cura é para quem não merece. Por isso o milagre é para quem não merece. Por isso a obra de Deus é realizada em quem não merece. E eu sou o principal deles. Preste atenção. Se você não merece, eu gostaria que você ficasse de pé agora. Para receber a graça de Deus na sua vida. Para receber o milagre de Deus na sua vida. Puder apagar as luzes. Sabe, depois de receber uma palavra como essa, você precisa ter uma atitude. A sua atitude hoje deve ser: Senhor, eu nunca mais quero me relacionar com o Senhor baseado na minha obediência, na minha performance, em mim mesmo. Unicamente confiado no Senhor Jesus que me transforma, que me muda, no Senhor Jesus que me salva das minhas circunstâncias, no Senhor Jesus que me abençoa, que me livra do mal, que me prospera, que me ajuda, que me socorre. Hoje você não é como a mulher cirofenícia. Hoje você não tem migalhas para você. Hoje você tem um pão inteiro. Gostaria que você pegasse a ceia agora. Eu espero que você esteja sendo alimentado nesse momento, irmão. Essa palavra mude paradigmas na sua mente. Que o véu caia, de fato. Que você possa enxergar o Senhor. Sabe, o Senhor está nos dando, nesse dia, uma fé maior. Uma fé para crer em coisas impossíveis acontecer. Sabe, eu creio que nesses dias nós vamos ver muitas impossibilidades acontecer no nosso meio. Eu creio que nesse tempo, por causa da graça de Deus, nós vamos ver muitas impossibilidades acontecer. Coisas que eram impossíveis para nós, se abrindo diante de nós e sendo dado a nós por herança. Se você crê nisso, você que é batizado nas águas, você que creu no Senhor Jesus, pegue o pão nesse momento. Da maneira que você está aí, fala para o Senhor agora, fala: Senhor, se uma migalha fez isso, quanto mais o pão inteiro que eu tenho, que é o Senhor. Senhor Jesus, nós consagramos esses elementos da ceia ao Senhor. Declaramos que é o teu corpo, que foi moído na cruz, entregue em nosso favor. Declaramos também que este é o teu sangue, que foi derramado para nos justificar dos nossos pecados. Senhor Jesus, nós declaramos que ao comer deste pão, toda enfermidade, toda ação de demônios, toda obra contrária à vontade do Senhor em nossas vidas, toda cegueira espiritual é desfeita em nome de Jesus. E ao bebermos este cálice, nós estamos proclamando a morte do Senhor, e fomos justificados por Ele, e declaramos também, e fazemos isso até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tome o pão, coma do pão e beba do cálice. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida Irmãos, nesse momento que a gente ainda está adorando o Senhor, esse momento da ceia,
momento que também nós trazemos nossos dízimos e ofertas. E hoje eu não vou fazer apelo nenhum sobre dízimo e oferta. O seu coração tem liberdade, generosidade. Gostaria de te convidar a devolver os seus dízimos e entregar suas ofertas agora. Você pode fazer isso aqui no gasofilácio, através do cartão à minha esquerda, ou através do Zelle que está sendo projetado aqui. Faça isso com alegria, como diz as Escrituras. Enquanto os irmãos se preparam, se organizam para fazer isso, eu queria que nós adorássemos o Senhor nessa parte final do culto, com essa canção. Feche os seus olhos. Você que está se organizando, se preparando para devolver seus dízimos e ofertas, fica à vontade. Mas nós vamos adorar o Senhor com essa canção, cantar a respeito do que Ele fez. Vamos lá? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou E os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? E no lugar da morte, vida ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em Glória a mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Sabe o que é mais bonito dessa música? É a nossa história. Essa é a nossa história com o Senhor. Sabe, antes de ser encontrado pelo Senhor, minha vida era vazia. Tinha uma alegria aparente com os colegas, com os amigos. Mas o meu travesseiro me conhecia. Porque à noite ele via momentos que as lágrimas desciam. Porque dentro de mim havia um vazio muito grande. Todo homem que ainda não conheceu o Senhor tem esse vazio. É como uma luva sem mão. É como uma vida sem propósito. Se hoje você recebeu o toque do Senhor, você entendeu que você precisa de salvação, o Senhor quer preencher esse vazio dentro de você. E você talvez por muitas vezes tentou preencher ele com relacionamentos, com trabalho, com coisas desse mundo, mas sempre voltava a ter sede, vazio de novo. Mas Jesus disse: a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede, porque Ele vai encher todo o vazio do seu ser hoje. Se você quer, de fato, receber isso da parte do Senhor, levante as suas mãos, como quem recebe. Repete essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus. Todos, Senhor Jesus. Eu creio que na cruz o Senhor morreu por mim, pelos meus pecados, e me deu, através da sua obra, justificação, reconciliação, salvação. Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Obrigado.
Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abençoar a sua semana. Os irmãos estão pensando sobre o WhatsApp, né? Que eu ia passar, mas por causa do horário, eu estou pedindo para o Alan agora colocar no grupo da igreja os avisos, o vídeo, por gentileza. Ele vai colocar nos próximos 15 minutos, ele vai colocar o vídeo. E você, por gentileza, no caminho de volta para casa, veja e ouça. Se você puder ver, se não puder, só ouça. Amém? Se você não está dirigindo, não veja, só ouça. Amém? Se alguém não tiver no grupo da igreja, do WhatsApp, ele vai projetar aqui também o QR Code. Só você apontar o celular para cá, você vai entrar. Estenda a sua mão, deixa eu abençoar a sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Declaro que eles são guardados. Pai, declaro que sobre eles repousa a bênção do Senhor. Eles são livres do mal. E a glória do Senhor assiste na casa deles. A glória do Senhor os envolve nessa semana. Pai, em nome de Jesus, eles sejam favorecidos, agraciados, tratados com a bondade do Senhor nessa semana, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados.